O catolicismo apostólico romano é, sem sombra de dúvidas, uma das maiores religiões que já existiram na humanidade. Contudo, muitas pessoas não conhecem a sua profundidade teológica e regional. Isso pode ser muito bem evidenciado nas divisões de ritos. Muitas pessoas no Ocidente não conhecem os ritos orientais e apenas resumem o catolicismo aos ritos ocidentais ou às missas ocidentais, como pode ser muito bem visto nas divisões do Vetus Ordo e do Novus Ordo, que, na linguagem popular, seriam conhecidos como a Missa Tridentina e a Missa Nova. Mas isso não poderia estar mais longe da realidade, tendo em vista que o cristianismo é profundamente arraigado na cultura oriental. O livro de Gênesis. Nas primeiras partes são mencionados os rios Tigres e Eufrates, e também vemos duas referências obscuras a dois rios intitulados Gíon e Físion, indicando que o território do Éden faz referência ou está situado em algum lugar do Oriente Médio. O plano de fundo de Gênesis é a crescente fértil. Quando a Bíblia cita o patriarca Abraão, vemos uma viagem. Essa viagem se dá por 3 locais principais, sendo eles Ur, dos caldeus, Padã Aram e, por fim, Canaã. No livro de Gênesis também vemos uma profunda relação entre os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, e também o filho de Jacó, o José, com a civilização do Egito. Os descendentes de Israel, que era Jacó, que era filho de Isaque, que era filho de Abraão, que era descendente de Noé, constituíam as 12 tribos de Israel, ou pelo menos foram os pontos de referência para as novas civilizações que viriam a surgir e gerar mais tarde o judaísmo. Esses povos foram submetidos pelos egípcios. Com a ajuda de Moisés, que foi enviado por Deus, conseguiram migrar para a região de Canaã, onde se fixaram. Ao longo do Gênesis, vamos vendo civilizações, como a Assíria e a Babilônia. Vemos também as regiões da Síria, que naquela época eram situadas como Arã. Conhecemos também os Hititas e os Hurritas, bem como diversos outros povos. Em 597, os babilônicos punem Jerusalém, iniciando o primeiro exílio babilônico. Em 586, temos o segundo exílio babilônico, que só viria a terminar em 538, quando Ciro, o rei da Pérsia, derrota os babilônicos e dá liberdade aos povos exilados. Até esse momento, a região na qual os antigos povos bíblicos se assentavam havia sido dividida em 2 reinos, sendo o Reino do Norte, que era o Reino de Israel, e o Reino do Sul, que era o Reino de Judá. Séculos depois, Alexandre o Grande começa a expandir o seu império por partes do norte da África e também do Oriente Médio, incluindo a Pérsia e também a antiga região dos judeus, que era a terra de Canaã. Nessa época, muitos judeus se dispersaram por outras regiões, como por exemplo, Alexandria, no Egito, algo que nós chamamos de diáspora.
E isso tudo impactou no cristianismo, que teve relação com as civilizações da Grécia, do Egito, da Etiópia, da Síria, da Judéia, da Ásia Menor e assim por diante. Se observarmos a patrística, que é o estudo dos pais da Igreja, veremos que muitos deles viveram no Oriente, como é o caso de São João Crisóstomo, de São Basílio Magno, de São Gregório de Nissa e de São Gregório de Nazianzo. Hoje, os seus escritos são sempre objeto de análise para aqueles que desejam conhecer de forma profunda e assertiva como era a tradição da Igreja nos seus primórdios e qual relevância eles tiveram para a fundação e desenvolvimento da doutrina católica. Quão grandes são os seus trabalhos que ainda hoje são venerados pela Igreja Católica.